Boa noite de novo para todo mundo. Hoje a gente vai completar nossa aula de filogênese e ontogênese. A gente começou a falar de filogênese na aula passada e hoje a gente espera concluir essa aula, né, que são dois conteúdos. Geralmente a gente dá junto, mas a ideia é fazer também de forma menos corrida, né, nessa parte online. A gente não tem tanta pressa de concluir semestre, de concluir toda coisa. Também não é por isso que a gente fica enrolando, mas dá para a gente ir parando, não fazer aulas de 1h30, 1h40, fazer uma aula de 1 hora, mais ou menos, né? Tá? Mais uma vez, podem me parar aí, podem mandar mensagem no chat ou abrir o microfone e me interromper e falar, fiquem à vontade. Vou compartilhar a tela aqui. Beleza, acho que vocês já devem estar vendo aí a tela cheia, né? Se não tiverem, me mande uma mensagem aí no chat. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Tá. Então, beleza, então a gente falou de filogênese na aula passada. Hoje a gente termina falando de ontogênese. Tá? Filogênese a gente tinha dito que era o estudo do desenvolvimento da tribo, né? O estudo do desenvolvimento, no nosso caso, do sistema nervoso, a partir, comparando com outros seres, né? outras espécies, quase como um estudo evolutivo do sistema nervoso. Hoje a gente vai ver o desenvolvimento dentro da nossa própria espécie, quase que a embriologia do sistema nervoso. Então, aqui tem uma foto bonitinha de um embrião já um pouco mais avançado. Obviamente, esse embrião a gente já consegue identificar a cordão umbilical, os membros superiores, inferiores, o crânio. Aqui dentro do crânio, obviamente, tem o encéfalo, né? A gente já viu isso. Temos já um dos olhos aqui, o outro não dá para ver, mas os dois olhos já formados, tal. Então, um embrião já mais desenvolvido, uma foto muito bonita, bem vascularizado e tal. Mas a gente vai ver, começar antes disso, bem antes disso. A gente sabe que logo que acontece a fecundação, né, aquelas duas células haploides, o espermatozoide e o ócito, né, o óvulo, as duas gametas, se fundem, formando então uma célula, que seria a célula primordial do embrião. Essa célula, logo nos primeiros dias após a fecundação, ela começa a se multiplicar. De uma célula viram duas, de duas... A gente ensina aqui assim, de uma vira duas, de duas vira quatro, de quatro vira 8, de 8 viram 16. Não é bem assim, não é que está sempre multiplicando por 2, não. Mas tudo bem, a gente vai chegar num embrião aí de mais ou menos 16, 32 células. Tá? E lá pelo 16º dia, a gente já tem mais ou menos, isso aqui não é uma foto, é um esquema, mas mais ou menos um embrião assim, onde a gente já tem uma camada de células externas. Cada imagenzinha dessa daqui, que parece uma colmeia, né? Parece um pentágono ou um hexágono. Cada uma dessas é uma célula. Essas células, obviamente, ainda são células embrionárias, ainda são células que a gente considera células tronco ou células pluripotenciais, né? Mas essa camada mais externa aqui, que a gente está vendo aqui nessa imagem, a gente já consegue definir como ectoderma. Tá? Então, essas células, a gente já tem camadas mais internas, que a gente vai chamar de mesoderma ou endoderma. Não, esse cachorro não é meu, tô incomodando. Não é meu, não. E pior que eu já estou com a janela fechada.
Tem nem como melhorar aqui o som. Desculpa, mas é o cachorro de algum vizinho aí que eu não sei qual é. Vamos lá. Então a gente já tem células mais internas que a gente vai chamar de endoderma e mesoderma e células mais externas aí nesse embrião que a gente vai chamar de ectoderma. O que isso tem a ver com a nossa aula, com a nossa disciplina? Porque o sistema tem a ver porque o sistema nervoso todo vai ser formado a partir do ectoderma, a partir dessas células mais externas aqui. Aí a gente vai ver como essas células vão se modificando até virarem os nossos cérebros, os nossos nervos, etc. Acho que o cachorro parou, né? A gente reclamou, tá, ele parou. Então está aqui mais ou menos um embrião de 16 dias, mais ou menos, tá? Mais ou menos. As coisas acontecem muito rápido nessa fase, a gente vai ver isso nos próximos 2 ou 3 slides. Acompanhe como é que de um dia para outro as coisas mudam. E mudam mesmo. É claro que isso tudo é mais ou menos. Pode ser um de 17, tá? Sim, pode. Né? Pode ser de 15, pode. Isso tem algum problema? Não, não tem problema nenhum. Tá? É mais ou menos 16 dias, o que a gente considera formalmente 16 dias. A gente já tem um embrião com ectoderma formado. Com mais ou menos 20 dias, tá? Então um embrião de 20 dias, a gente começa a perceber umas alterações do ectoderma. Tá? Então o ectoderma, lembrando, é uma camada de células que está mais externa no embrião. Então aqui uma representação do embrião. Então imaginem que essa bolota aqui é essa bolota aqui 4 dias depois. Óbvio que ela está maior, tem mais células, as células, cada uma dessas continuaram a se multiplicar, tá? E a gente já tem um embrião um pouco maiorzinho, ainda bem arredondado. Até o 19º dia. No 20º dia, a gente começa a perceber que em uma região do ectoderma, que nessa figura está representada como essa região aqui, a camada do ectoderma começa a ficar mais espessa. Ou seja, essas células aqui, ó, se eu fizer um corte aqui e olhar esse corte de lado. Então, fiz aquele corte, estou olhando aqui esse corte de lado. O que a gente vai ver? Ó? Temos uma camada de células mais internas, que a gente chama de endoderma, uma camada intermediária, que a gente vai chamar de mesoderma, e uma camada mais externa, células, né, que a gente chama de ectoderma. Então, nessa região aqui específica, o ectoderma, né, as outras camadas também, mas o ectoderma que interessa para a gente começa a ficar mais espesso, ou seja, a gente tem uma maior multiplicação, uma maior replicação celular nesse local aqui do embrião. Muito bem. Tá? Isso faz com que... O que essas células têm de especial? A gente já sabe que essas células dessa região aqui são as células do ectoderma que vão dar origem, lá no futuro, ao sistema nervoso. São células que vão, ao longo do desenvolvimento embrionário, se diferenciarem para virar as células do sistema nervoso. Tá? A gente vai ver quais são as células do sistema nervoso, especificamente na aula que vem, né, quando a gente falar de tecido nervoso. Tá? Então, o ectoderma nessa região, só nessa região, a gente passa a chamar de neuroectoderma. Tá? Por que neuroectoderma? Porque essas células aqui continuam sendo ectoderma, mas a gente já sabe que vão virar tecido nervoso. Logo, a gente muda o nome delas para neuroectoderma. Tá? Como a gente tem essa região mais espessa, né, a gente chama a região de placa neural. Tá? Essa região aqui está fininha, ó, o ectoderma aqui está fininho. Então, essas células aqui são células de ectoderma. Nessa região onde está mais espesso, as células a gente já chama de neuroectoderma. E a região toda a gente chama de placa neural. Beleza? Dúvida até aí? Se tiver alguma dúvida aí, abre o microfone e fala, não entendi, explica de novo. Tá?
Obviamente, é nessa região da placa neural onde a gente vai ter, que essa placa neural vai ser formada por aquelas células já de neuroectoderma. Tá? No 21º dia, tá? Então do 20º dia para um dia depois, essa região aqui, que as células estavam se multiplicando mais rápido, por isso ficou uma região mais espessa, o que vocês acham que vai acontecer? Ela vai parar de se multiplicar, falou, já fiquei espessa, tudo bem, chegou, acabou, ou elas vão continuar a se multiplicar mais rápido? Isso, todo mundo respondeu. Vão continuar a se multiplicar mais rápido, exatamente. Elas continuam, então, com uma taxa de replicação celular maior do que outras porções do ectoderma aqui. Tá? E essa placa neural vai começar a formar um sulco. Ela começa a aumentar para cá, e forma um sulco, como se fosse uma montanha aqui, outra montanha aqui com um vale. Tá? Deixa eu ver se eu consigo até desenhar aqui para gente. Tá. Então, aqui no 20º dia, de um dia para o outro, que a gente vai ter isso aqui. Ó. Aqui fica mais espesso, aqui fica mais espesso, e a gente vai ter, então, a formação nessa região aqui de um sulco neural. Então, aqui o embrião, deixa eu voltar o ponteiro. Aqui o embrião no 20º dia, aqui o embrião no 21º dia, não parece ter muita diferença externa, mas quando a gente faz aquele corte, né, a gente percebe aquele sulco neural, que obviamente o meu desenho é muito mais bonito do que esse daqui. Tá? Se a gente reparar, esse sulco, ele, nessa imagem aqui, ele já se desenvolveu tanto que essa partezinha daqui está quase tocando a partezinha do outro lado. Tá? Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias de desenvolvimento aí, esse sulco neural. Aqui uma outra imagem, ó, 20º dia, placa neural, aquela região mais espessada aqui, tá? O ectoderma em bege, o neuroectoderma em roxo, e tem uma região aqui de transição, depois a gente fala dela, que está em vermelho. Tá? Aí ela continua a se multiplicar, fez aquele sulco neural, né? Essas são as montanhas, vamos dizer, esse é o vale, o sulco neural é um sulco, logo é esse vale aqui. Né? E no 24º dia, alguns dias depois, né, esse sulco se fecha. Essa partezinha do sulco toca essa daqui, isso se fecha, tá? Forma então o que a gente chama de tubo neural, porque essa parte toca nessa e forma um tubo, por dentro é oco, tá? Depois a gente vai ver o que vai virar isso aqui. E essa parte amarela daqui, né, o bege, vai tocar essa parte daqui e vai cobrir o tubo neural. Então, mais ou menos no 24º dia, a gente vai ter, ó, aquela parte de neuroectoderma, que formou o sulco neural, se fechou e formou um tubo neural. A parte vermelhinha aqui de transição ficou nem fora nem dentro do tubo neural, formou aqui o que a gente chama de células da crista neural, talvez mais para frente a gente fale dela, e o ectoderma tocou um ao outro aqui, fusionou aqui para cobrir o tubo neural, para o tubo neural então ficar coberto, protegido do meio externo, lembrando que aqui é o embrião, aqui já é a cavidade placentária, né, cavidade amniótica, ou seja, fora do embrião. Tudo bem até aí? Tá? Aqui tem um vídeo, vamos ver se vai passar. Aqui é um vídeo que mostra um pouquinho disso, três dimensões. Não sei se vai. Tá passando. Isso aqui está passando sem som para mim aqui, não sei se vocês estão escutando. Mas tudo bem. A gente vai lendo aqui, né, o primeiro estágio da neurulação. Neurulação é a formação do neuroectoderma, é a formação daquela camada espessa de células, né, do ectoderma, do neuroectoderma, se espessou e a gente formou então a placa neural. Tá? Parou de passar o vídeo? Será que eu tenho que tocar?
Não foi para frente, não. O vídeo era mais que isso. Agora tem. Tá, então a placa neural lá em cima, aqui no embriãozinho que não está mais redondinho, né, e tal, parte cranial, parte caudal. Obviamente a parte cranial vai ser a região cefálica, onde a gente vai ter um cérebro depois, e a parte mais caudal vai ser o que vai ser no futuro a medula espinal. Tá? Aqui, se a gente faz o corte aqui, é isso que ele quer mostrar para a gente, é o neuroectoderma aqui se formando aqui a placa neural com o sulco neural. Tá? E aqui, isso aqui vai se fundir uma com a outra para formar o tubo neural. Se a gente olha por cima do embrião, a gente vai vendo aqui como é que esse tubo neural vai se formar. Começa sempre no meio do embrião, nem na parte cranial, nem na parte caudal, e vai se estendendo cranial e caudalmente. Aquelas células do lado, que vão virar crista neural, aquela que eram as vermelhinhas, né, nos slides anteriores. Aqui ele já se adiantou para falar que isso vai formar o sistema nervoso periférico. Tá? E acho que era isso. Esse vídeo ficou meio esquisito, ele tinha um som e tal. Beleza, vamos em frente. Tá? Então, depois do tubo neural formado e fechado em todo o embrião, a gente viu que a gente pulou do 21º para o 24º dia para o fechamento do tubo neural, porque realmente isso demora alguns dias, ele começa a se fechar na região central do embrião e vai se fechando cranialmente e caudalmente. Com 24 dias ele está todo fechado e forma realmente um tubo, né? Se a gente for observar, aqui é a parte cranial, aqui é a parte caudal do embrião, e a gente tem um tubo. Aqui não está muito. Esse embrião aqui nem é para mostrar neuro. Não sei o que essa imagem está falando. Está querendo mostrar sistema genital, mesonéfro. Mas a gente tem então um tubo neural que deve ser digestivo também. Um tubo que estaria por toda essa região aqui. Essa imagem depois eu tenho que tirar que está péssima. E já fechado. Com 25 dias, tá? O que a gente vai começar a perceber é que na parte mais cranial do tubo neural, o que era um tubo, né, lisinho, fechado, como se fosse um tubo de PVC, um cano de PVC, na parte mais cranial começa a ter umas dilatações. Por que são essas dilatações? Porque as células que estão formando o tubo neural, que são aquelas células de neuroectoderma, né, se replicam numa taxa maior do que o restante do tubo, do que a porção central e porção caudal do tubo neural. Tá? Logo faz com que a gente tenha, de novo, a formação de regiões espessas e dilatadas, com maior espaço aqui do lúmen interno do tubo, né? Do espaço oco do tubo nessa região fica um pouco maior. Tá? A gente vai perceber 3 dilatações diferentes, 3 bolotinhas aqui, ó, 1, 2 e 3, nessa região mais cranial do tubo neural, e cada uma tem um nome. Tá? Então a gente já começa aqui. Anatomia tem muitos nomes, vocês vão aprender muitos nomes chatos ou legais durante o curso. A gente já começa a ver uns nomes aqui diferentões. O mais cranial aqui a gente chama de prosencéfalo. O do meio aqui a gente chama de mesencéfalo. E o mais caudal a gente chama de romboencéfalo. Tá? Com 25 dias a gente já começa a perceber essas dilatações. Aqui é um outro vídeo, vamos ver se ele vai rodar. Também tinha som, não sei se vai mostrar. Tá, então, de novo aqui, ó, a formação do tubo neural se fundindo pela região central, se funde na região cranial e caudal. Aqui já praticamente todo fusionado. Olha o tubo neural aqui desenhadinho aqui no meio. Né, aqui dando a noção do embrião, aqui como ele está. E já nessa região a gente consegue perceber, ó, 3 regiões dilatadas. 1, 2 e 3 desse tubo neural na região mais cranial. Tá?
ele vai adiantando agora como essas regiões ficam cada vez maiores do que essa outra parte do tubo neural que não dilatou. E o vídeo já demonstra para a gente, né, o que vão virar, o que vai virar essas três regiões dilatadas aí da região cranial do tubo neural. Aqui já está mostrando 28ª semana, a gente estava falando de 5 dias, e aqui já está mostrando um embrião com 28 a 40 semanas, já com essas porções dilatadas do tubo neural, formando aqui os órgãos do encéfalo. Tá? Então, voltando para uma imagem aqui, ó, do embrião lá no início, lá na 4ª semana, né? A gente observa o tubo neural, a parte em verde aqui é a parte não dilatada do tubo neural, e a parte em roxo, amarelo e vermelha é a parte dilatada do tubo neural. Lembra que a gente falou que tinha 3 dilatações? Né? O prosencéfalo, o mesencéfalo e o romboencéfalo. Um pouquinho depois, alguns dias para frente, a gente vai perceber que o prosencéfalo, que era uma região dilatada do tubo neural, vai se distinguir em 2 regiões distintas. E aí a gente chama elas de nomes diferentes. Então, a mais cranial dessas duas, a gente vai chamar de telencéfalo. A menos cranial, né, a mais caudal, daquelas 2 regiões do prosencéfalo, a gente vai chamar de diencéfalo. O mesencéfalo, não, continua sendo mesencéfalo até a idade adulta. Todos nós aqui que estamos aqui nessa live aqui, sei lá, essa aula virtual, a gente tem um mesencéfalo desde o 25º dia após concepção até hoje. Tá? E a parte mais caudal daquelas 3 dilatações, que a gente chamava de romboencéfalo, vai também se distinguir em 2 partes distintas. A primeira, mais cranial dessas duas, a gente vai chamar de metencéfalo, e a mais caudal dessas duas a gente chama de mielencéfalo. Tá? E o restante do tubo neural que não dilatou continua sem se dilatar, está aqui em verdinho e tal. Beleza? Nessa época aqui, já com essas 5 regiões de dilatação cranial do tubo neural, é tão cedo isso, tão cedo, que o nosso embrião, o embrião humano, tem essa aparência aqui, que não consegue ser distinguida de um embrião de qualquer outro vertebrado, nem de peixe, nem de ave, tudo parece igual. Inclusive, a maioria dos estudos de embriologia, a maioria dos estudos de embriões dessa época aqui, foram feitos em ovos. O professor Valdemar, que talvez dê aula para vocês presencialmente, né? Acho que a aula online ele não vai querer dar, mas presencialmente ele bem possivelmente ele vai dar aula. Ele trabalhou muito tempo com embriologia, e aí ele ia atrás de granjas de aves, até em favelas, para catar aves que tinham reprodução, né? Porque tem várias granjas que não fazem reprodução, fazem só engorda e tal. Então você tem que ter algumas aves, algumas galinhas junto com galos e tal. E aí ele comprava os ovos galados, né, os ovos fertilizados, esses ovos que a gente compra no mercado são fertilizados, mas se tiver a galinha com o galo eventualmente fertiliza o ovo da galinha. E aí ele comprava esses ovos para estudar a embriologia desses ovos. Aí abria esses ovos no laboratório, verificava quanto tempo de fecundação tinha e estudava, dissecava ali aquele embrião. Então, a maioria dos estudos embriológicos era feito assim, era feito em ovos de galinha. Hoje em dia, a maioria é feita em peixe. Ovo de galinha fecundado, né? Ficou difícil de arrumar. Tem alguns laboratórios que têm aviários para isso, mas ficou mais simples hoje em dia e mais ético estudar isso em peixe. Então, tem laboratórios de embriologia, como tribiotérios de peixes, onde se estuda embriões de peixe. Enfim, não tem diretamente nada a ver com a nossa aula. Então, muito bem. Então, ó, aquelas 3 dilatações iniciais eram o prosencéfalo, que está aqui desenhadinho
roxinho, sei lá, é claro que ele não tem essa cor. O mesencéfalo em amarelo é o do meio, e o romboencéfalo vermelhinho, ou sei lá que cor é essa, né? Pode ser, né? Tal, e em verde aqui a porção não dilatada do tubo. Tá? Um pouquinho mais para frente a gente já vai ver, a gente vai ter o telencéfalo e o diencéfalo, que são duas porções distintas que tiveram origem no prosencéfalo. O mesencéfalo continua sendo mesencéfalo e o romboencéfalo vai ter duas porções distintas, uma é o metencéfalo, a outra o mielencéfalo. Tá? A corzinha aqui dessas 5 estruturas vai acompanhar nessa imagem a cor para mostrar como a gente vai ter então o cérebro, o nosso cérebro todo aqui, roxinho, né, de novo, que foi originado lá do prosencéfalo, lá daquela primeira dilatação, daquela dilatação mais cranial do tubo neural. Tá? A segunda, a do meio, que era o mesencéfalo, continua a ser chamada de mesencéfalo, no indivíduo adulto, continua a ser chamada do mesencéfalo. É uma região do tronco encefálico. O tronco encefálico é essa região aqui do encéfalo, já não pertence ao cérebro, mas pertence ao encéfalo, tá? Que tem origem lá naquela segunda dilatação. E o romboencéfalo, a dilatação mais caudal, que depois se dividiu em mielencéfalo e metencéfalo, vai originar as outras duas porções do tronco encefálico, a ponte e o bulbo, e o cerebelo, que é um outro órgão separado, aqui, também pertencente ao encéfalo. Tá? E, obviamente, a porção não dilatada do tubo neural, aqui em verdinho, vai originar ou vai dar origem à medula espinal. Então, aqui a gente já sabe mais ou menos, né, de onde vêm esses órgãos que a gente vai estudar ao longo da disciplina. No adulto, obviamente, a gente vai estudar eles já no seu desenvolvimento pleno, né, mas a gente já agora tem noção de como eles foram desenvolvidos desde o início da gestação. Aqui um resuminho daquilo que a gente mostrou, né? Então, o telencéfalo e o diencéfalo vão dar origem ao cérebro. Esses nomes aqui, se vocês olharem no nosso cronograma da disciplina e tal, a gente vai ver que a gente tem aulas sobre estruturas diencefálicas do cérebro do adulto. A gente se refere a algumas regiões, ou alguns órgãos, ou algumas estruturas que têm origem lá naquela segunda dilatação, que a gente chama de estruturas diencefálicas. Né? E a gente tem outras estruturas que têm origem no telencéfalo, então a gente tem estruturas telencefálicas. Por isso, o entendimento daquelas dilatações que a gente vê lá no embrião são importantes. O mesencéfalo a gente já falou, vai virar o mesencéfalo. O metencéfalo vai virar o cerebelo e a ponte, e o mielencéfalo vai virar o bulbo. A porção não dilatada do tubo neural vai virar a medula espinal. Muito bem, dúvida até aí não? Alguém? Alguma dúvida? Então tá. A gente viu, então, vamos dizer assim, não é bem macroscopicamente, né, porque esse embrião é bem pequenininho, mas a gente viu estruturas ali mesoscópicas, não são microscópicas, a gente não está falando, não está vendo células, está vendo tecidos que obviamente são formados por células. Né? Aí agora a gente vai começar a falar dessas células, como é que elas se desenvolvem até virar aquelas células adultas que a gente vai ver nos indivíduos adultos, nos embriões, nos fetos formais. Né? A gente falou que naquele embrião lá no comecinho do desenvolvimento, a gente tinha células que começaram a se replicar e eram células ainda pluripotenciais, ou células-tronco embrionárias. O que quer dizer isso? Quer dizer que essas células podem virar qualquer célula do corpo. Ela tem capacidade de se transformar em qualquer célula do indivíduo adulto. Bom, é óbvio isso. Né? Aquela primeira célula que foi formada pela união do espermatozoide com o ócito, aquela célula vai se multiplicar
várias e várias vezes, né? Vai se replicar e depois se diferenciar em todas as células do nosso corpo. Né? Então, em última análise, todas as células que eu tenho no meu corpo tiveram origem numa única célula formada pela união de uma célula do meu pai com uma célula da minha mãe. Beleza. Essa primeira célula, é claro que ela é uma célula tronco, uma célula pluripotencial. Quando ela se dividiu em duas, as duas ainda são células tronco, células pluripotenciais, elas não têm nenhuma diferença morfológica daquela primeira célula originária. Tá? Quando essas duas se dividirem em 4, em 8, em 16, elas continuam ainda sem nenhuma diferença morfológica, podem virar qualquer tipo de célula no nosso corpo. Tá? Mais para frente é que a gente vai ver que essas células já viram células do ectoderma, ou do endoderma, ou do mesoderma. As células do ectoderma depois, algumas, né, daquela região específica, vão virar células do neuroectoderma e começam a ter diferenças, inclusive morfológicas, que dizem para a gente que essas células podem virar qualquer célula do sistema nervoso, né, mas já não viram mais outros tipos celulares originados do ectoderma. O ectoderma origina, por exemplo, a nossa pele toda. Né? Então, aquelas células do neuroectoderma não vão dar origem à pele, vão dar origem ao sistema nervoso. Então, muito bem. Aqui a gente tem um esqueminha já para começar a falar da neurogênese, ou da formação das células nervosas, das células que compõem o tecido nervoso. Tá? Então, isso acontece da sexta à 20ª semana, é a formação dessas células aqui, que são as células nervosas. Não precisamos se preocupar com elas agora, a gente vai ter uma aula inteira para falar dessas células, a gente vai ver, por enquanto, na aula de hoje, como é que elas se formam. Tá? Então, a gente tem primeiro aquelas células tronco, né? As células podem virar qualquer tipo de célula do corpo. Tá? Mais para frente a gente vai chamar, elas começam a se replicar, se replicar, se replicar, e se diferenciam um pouco, né? A imagem está mostrando elas igualzinhas, né? Porque realmente morfologicamente é difícil diferenciar, mas elas já têm a possibilidade de virar células do tecido nervoso e não células, por exemplo, da pele. Aí a gente já diz que são células progenitoras, não são mais células tronco, porque não viram mais, por exemplo, células da pele, células do fígado, etc. Né? Mas são células progenitoras. Tá? Essas células progenitoras continuam a se multiplicar, obviamente, né, durante essa fase embrionária, e já se diferenciam em células que a gente chama de células progenitoras de linhagem. O que quer dizer isso? Você vê que as células são morfologicamente ainda iguais. Essa daqui é igual a essa é igual a essa é igual a essa, essas quatro aqui são iguais. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que essa célula daqui, ó, que ainda é morfologicamente igual a essa, ela só vai virar, só vai se replicar e se diferenciar nesse tipo celular. Essa daqui, que por enquanto morfologicamente é igual à sua irmãzinha aqui, ó, mas ela não vai virar mais esse tipo, ela vai continuar a se replicar e se diferenciar, mas só vai virar esse tipo daqui. E essa outra aqui só vai virar esse tipo daqui. Tá? Então, repetindo, a gente começa com células tronco, que podem virar qualquer tipo de célula do nosso corpo. Depois a gente tem células progenitoras de linhagem neuronal, são células que podem virar qualquer tipo de célula de tecido nervoso. Depois, mais para frente, essa célula se diferencia, né? Embora morfologicamente não dê para ver isso, mas a gente sabe que ela, depois de alguns ciclos de multiplicação, ela se diferencia e vira células progenitoras de linhagem, que cada um tipo só vai virar um tipo celular final. Ou, aqui nessa imagem, neurônio, já deve falar de neurônio, né? Imagina, ou um astrócito, ou um oligodendrócito. Esses três são exemplos aqui de células neuronais. Tá? Beleza? Muito bem. Essas células estão aqui, ó, que
vão estar se formando. Então, esse processo, desde célula tronco até virar um tipo celular específico, começa a acontecer na sexta semana, então, bem cedo ainda, né? Obviamente, isso já aconteceram aquelas dilatações neural, né? Que é lá para começa na quarta semana e tal, até quinta semana, mais ou menos. Na sexta semana, aquelas células de neuroectoderma, que são mais ou menos células progenitoras de linhagem renal, vão se diferenciar em células progenitoras de linhagem específica e vão se diferenciando em células de neurônios, astrócitos ou dendrócitos, ou outros cestos também, não mais um celular que está aqui. Muito bem. Essas células, a partir da 8ª semana até a 29ª semana, elas começam a migrar. Tá? O que quer dizer isso? Elas estão lá numa região, por exemplo, do tubo neural, tá? E começam a andar, a se locomover. Tem uma estrutura aqui que a gente chama de fibra de glia radial, isso não é tão interessante para a gente. Nessa imagem a gente consegue ver essas fibras aqui em verde, uma imagem bonita. E essas células neuronais aqui, por exemplo, um neurônio aqui representado em vermelho, né? Essas células usam essas fibras para caminharem, para se locomoverem, assim, para migrarem até uma região mais interna ou mais externa dentro do tubo neural. Lembra que o tubo ia se espessando? Era uma camadinha fininha, foi se espessando, 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 até no indivíduo adulto virar ou uma medula espinal ou um cérebro. Né? Então aquilo tem que se espessar muito. São muitas replicações, viraram milhões e tal de células. E aí essas células vão migrar para uma região mais periférica ou vão ficar numa região mais central. Tá? Percebam que esses neurônios aqui, que estão desenhadinhos aqui, são neurônios meio estranhos, são neurônios que não têm ainda a cara desse neurônio aqui, por exemplo. Esse neurônio é um neurônio desenhado tipicamente, com cara de neurônio, tal. A gente vai ver essas estruturas na aula que vem, né? Mas perceba a diferença daquele para esse daqui. Tá? E outra coisa, esse neurônio aqui, ó, é igual a esse, que 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 é igual a esse. Quer dizer, todos esses neurônios aqui, eles estão com a mesma cara. A gente vê isso nessa foto, isso é uma foto de microscopia real, não é um desenho. Né? Obviamente foi corado aqui com corantes específicos, tanto a fibra quanto os neurônios. E a gente percebe que os neurônios aqui têm todos o mesmo formato, a mesma cara. E isso não é assim nos indivíduos adultos. A gente vai ver já a partir da aula que vem, mas ao longo da disciplina, a gente vai ver que os neurônios, cada um tem uma cara diferente do outro. Tá? Uma vez que esses neurônios migram, ou seja, andam, se locomovem até a região específica onde eles vão ficar para o resto da vida, tá? Lá eles se diferenciam. Então, aquele neurônio que não tinha cara de neurônio, quando ele chega na região onde ele vai ficar até o resto da vida, ele se diferencia e começa a ganhar a cara de neurônio que ele vai ter mais ou menos para o resto da vida. Tá? Então, olha só, um neurônio que parou no meio do caminho, o que vai acontecer com ele? Vai ter a cara daqueles neurônios naquela vizinhança. Neurônios, tal número de dendritos, tal conformação axônica, tal. Um outro neurônio que foi para uma região mais periférica do órgão, como é que vai ser ele? Vai ter a cara daqueles neurônios daquela região. Por que isso acontece? É uma coisa que se pesquisa hoje. Por que alguns neurônios andam mais, vão para a região periférica, outros andam menos? Na nossa espécie, a gente tem, especificamente no cérebro, a gente tem uma grande quantidade de neurônios na região mais periférica do cérebro, que é o córtex cerebral. Então, no nosso córtex cerebral, a gente tem uma quantidade absurda de neurônios. Muitos migram, lá, principalmente do telencéfalo,
migram para a região mais periférica do telencéfalo e formam o córtex, no futuro formam o córtex cerebral. Tá? Por que isso acontece? Provavelmente por fatores locais ali no embrião que atraem essas células para migrar mais para a região periférica. E uma vez na região periférica, eles ganham as características morfológicas, eles se diferenciam então, né, e ficam com uma característica morfológica daquela região típica. A gente vai ver, por exemplo, quando a gente falar de córtex cerebral, a gente vai ver que no córtex cerebral os neurônios têm uma característica morfológica X, Y ou Z, inclusive dependendo de se ele está na região mais externa do córtex ou na região mais interna, etc. Ok? Então, primeiro a neurogênese, depois isso vai começar na sexta semana e perdura até a 20ª semana. Olha como esses processos são cavalados, não espera acabar a formação de células nervosas para começarem a migrar. Tá? Então, na sexta semana começa a neurogênese, na 8ª semana começa a migração, e a neurogênese continua. Tá? E aí essa migração e diferenciação vai até a 20ª. Tem uma pergunta aqui. Entendi que os neurônios vão migrar depois da neurogênese para a parte diferente do tubo neural. Mas aonde vai acontecer a neurogênese? Então, a neurogênese, lembra que o tubo neural, ele é o tubo, imagina aquele tubo de PVC. Dentro é oco, mas o que é o plástico mesmo do PVC são células. São essas células aqui, ó. São essas células aqui que estão formando aquele tubo do PVC, tá? O plástico do PVC. A partir da sexta semana, essas células aqui começam a se diferenciar nessas, que se diferenciam nessas e nessas. Beleza? Deixa eu ver de novo a pergunta para eu não me perder. Então, os neurônios vão migrar depois da neurogênese. Então, no tubo neural, em todo o tubo neural, tanto naquela porção mais caudal, que vai virar medula espinhal, até a porção mais cranial, que vai virar o telencéfalo, todo ele a gente vai ter isso. A gente vai ter células progenitoras se diferenciando. Tá? Então, não sei se era essa a sua pergunta. Se não for, faz de novo aí. Aí, depois disso, depois dessa diferenciação de células progenitoras, células neuronais ou a neurogênese, né, esses neurônios vão migrar. Não é que ele está na região caudal do tubo neural e vai lá para a região cranial, não. Ele está na região mais interna e vai para a região mais externa. Tá? Não sei se isso ficou claro. Tá? E aí, quando ele chega na camada que ele vai ficar, ele se diferencia. Tá? Botou aqui. Ok. Então, esses neurônios e outras células também já migraram, já foram para o seu lugar definitivo e já se diferenciaram, já ficaram com a cara que eles vão ficar mais ou menos até a vida toda. Beleza. E aí, aqui, só para ilustrar que esses neurônios não são que nem aqueles, ó, não são que nem esses aqui, que é tudo igual, tudo sem graça. Os neurônios são muito diferentes entre si. Tem neurônios com essa cara aqui bem simples, tem neurônios com essa cara aqui bem complicada, bonitona, cabelo de medusa aqui e tal. Tá? Então, os neurônios são diferentes, a morfologia deles é diferente, a gente vê isso no microscópio. Né? Já há bastante tempo se estuda a morfologia dos neurônios e a gente vê que neurônios, mesmo dentro do cérebro, a gente, mesmo dentro do córtex cerebral, camadas mais externas têm neurônios morfologicamente diferentes de camadas mais internas do córtex cerebral. Tá? Então, os neurônios ficam com caras diferentes depois que eles se diferenciam. Por isso que a gente chama de diferenciação. Tá? Muito bem. Até a 20ª semana, olha aí, né? E aí a gente pode até, não vou entrar nesse assunto, mas a gente pode cada um pensar um pouquinho até em aborto, né? Esse tipo de informação que a gente vai falar agora sustenta ou embasa algumas decisões de liberação
práticas abortivas ou não. Né? Claro que isso envolve muito mais religião, ética, cultura, do que só conhecimento científico, mas o conhecimento científico é importante também para essa tomada de decisão. Então, até aqui, a gente poderia, se a gente fosse basear na ciência do sistema nervoso, né, e claro que o conceito de vida, de decisão sobre a vida, envolve várias outras coisas, não só o sistema nervoso, mas muitas vezes é argumentado em cima do sistema nervoso. Dizendo assim, como é que a gente vai abortar um embrião que já é vida? Então a gente vai acabar com uma vida e tal, tal, tal. E outra coisa, ele vai sentir. Né? Aí, em cima desse argumento, é que a gente pode discutir um pouquinho se ele vai sentir ou se ele não vai sentir. Né? E até agora vocês podem dizer assim, desde a sexta semana ele já tem neurônios. Né? Inclusive, a gente não está falando disso, mas já tem um coração que bate e pulsa. Bom, tudo bem. Então, a partir da sexta semana já tem neurônios. Beleza. Mas esses neurônios, a gente já viu que eles não são neurônios adultos. Eles têm aquela cara muito diferente. Tá? Eles só começam a ficar com cara de neurônio a partir da oitava, 10ª semana. Né? A oitava semana começa a migração, depois, só depois que ele migra, que fica com aquela cara diferente. Tudo bem. Olha só, a oitava semana estamos falando de 2 meses de gestação. Tá? Já tem coração, já tem fígado. Claro que ainda não bem desenvolvido, mas já tem esses órgãos. Mas só a partir da 20ª semana é que esses neurônios começam a conversar entre si, começam a formar sinapses. Né? A gente vai falar de sinapses na aula que vem, talvez não tenha tempo, talvez fique para a semana que vem, falar de sinapses. Mas as sinapses, já me adiantando, são as regiões pelas quais um neurônio conversa com o outro. E lembra que a gente falou que a função do neurônio, a função do sistema nervoso, das células neuronais, é captar uma informação, né, transmitir essa informação, processar essa informação, levar essa informação para um lugar e transmitir para outro órgão. Né? Então, como é que eles fazem isso? Conversando de um neurônio com o outro. Lembra daquele exemplo lá da minhoca? A gente tinha um neurônio lá que sentia quando alguém tocava na minhoca, levava essa informação para outro neurônio. Como é que ele leva essa informação para outro neurônio? Através de uma sinapse. E essas sinapses não estão formadas até a 20ª semana, pelo que a gente sabe hoje. Claro que a ciência tudo pode mudar, né? Mas isso já tem um bom substrato de conhecimento para dizer que até a 20ª semana um neurônio não conversa com o outro. Ou seja, ele ainda não serve para muita coisa. Esse sistema nervoso do feto até a 20ª semana não está de maneira nenhuma formado. Ou seja, se a gente tocar no feto até a 20ª semana, lembra que a gente toca na minhoca, ela se mexe e tal, ela tem um arco reflexo que gera, então, um ato reflexo. Isso só é possível porque um neurônio conversa com o outro. Até a 20ª semana, a princípio, então, a gente pode dizer que esse feto não sente dor ou calor ou outro tipo de sentimento. Isso serviu, inclusive, de embasamento para alguns países liberarem o aborto, mas só até a 20ª semana, que já é um período muito longo. Né? As 20ª semana, se a gente botar isso em meses, né? 4, dá 5º mês, mais ou menos, de gestação. Né? Já é um feto bem grande. E até lá, segundo esse embasamento, esses fetos não têm formação de sinapse, então não sei. Muito bem. Aí começa uma outra fase. E essa sinaptogênese inicia, tu vê que todas eu botei aqui, ó, de 6ª até a 20ª, de 8ª até a 29ª. A sinaptogênese eu botei início na 20ª semana e não botei o final. Por quê? Porque, pelo que a gente sabe hoje, não há final. A gente continua formando sinapses e também desfazendo sinapses até morrer totalmente. Então, até o final da nossa vida, a gente vai continuar formando sinapses. Aqueles neurônios aqui, ó, um neurônio aqui toca no outro e forma uma sinapse,
e pode ser desfeito isso ao longo da vida, ou ele pode tocar no outro vizinho, ou tocar no mesmo neurônio, mas com a formação de uma nova sinapse. Isso pode ser formado até o final da vida, isso até talvez 10 ou 15 anos atrás não se sabia disso, achava-se que a sinaptogênese termina no momento do parto, ou um pouco antes. Depois a gente já viu que não, que isso, esse conceito de plasticidade neuronal já é bem suportado pela literatura científica, que isso perdura ao longo da vida toda. Uma outra coisa interessante que vai acontecer mais tarde, bem mais tarde da próxima semana, tá? É a apoptose neuronal. Então, nem tudo são flores. Né? Até agora a gente está vendo tudo uma maravilha. Aquelas células de ectoderma viraram neuroectoderma, o neuroectoderma cada vez se multiplicando mais, milhares para milhões para milhões de células neuronais. Essas células vão migrando para as diferentes regiões, mais centrais, mais periféricas, e lá vão se diferenciando, cada uma com um aspecto diferente, específico esse aspecto para a função que ela vai fazer durante o resto da vida. Tudo uma maravilha, depois começando a conversar com seus vizinhos, os neurônios a interagir, passar informação de cá para lá e tal. Né? Mas nem tudo são flores. Em pelo menos 3 épocas da nossa vida, a gente vai ter uma grande mortandade de neurônios. Os neurônios vão morrer, mas não vai morrer um neurônio ou dois, não. Vão morrer milhares, milhões de neurônios. Tá? Um fenômeno que a gente chama de apoptose neuronal. A apoptose é um dos tipos de morte celular que a gente conhece. Tá? A gente conhece necrose, por exemplo, é um tipo bem conhecido. E a apoptose é um outro tipo de morte celular, as células simplesmente morrem, que antigamente se chamava que a apoptose é a morte celular programada, é uma morte celular que a própria célula, sem muitos estímulos externos, sem estímulos externos nocivos, morre sozinha e tal. Tá? Hoje a gente já sabe que, claro, que depende de estímulos externos para ela disparar várias cascatas celulares que vão levar à morte dela, tal. Mas, enfim, isso não é interessante ficar discutindo o que é a apoptose, como acontece, mas que ela acontece, que realmente milhares, milhões de neurônios morrem e que morrem pelo menos 3 épocas bem conhecidas. A primeira, no nascimento. Então, a gente é cheio de neurônios antes de nascer, quando a gente morre, acho que a gente já olha esse mundo, já fala, não, me mata, não quero nascer. Não, brincadeira. Mas logo que a gente nasce, a verdade é que a gente tem uma grande perda neuronal. Vários neurônios entram em apoptose, entram em morte celular, e a gente diminui o número de neurônios quando a gente nasce. Depois, um pouquinho depois, no final do primeiro ano de vida, mais ou menos, a gente tem uma nova fase de grande perda neuronal. Vários outros neurônios, aqueles que não morreram no nascimento, morrem depois de um ano de vida. E mais uma vez, aí já bem mais para frente, durante a puberdade, a gente tem uma nova fase de grande número de neurônios que morrem na apoptose. Por quê? Exatamente não se sabe. O que a gente vai falar a partir daqui são teorias não muito bem comprovadas. Mas o que se especula, o que se aponta, é que aqueles neurônios, né, que começaram a se formar desde a 6ª até a 20ª semana, migraram para lá, para a região, e se diferenciaram entre a 8ª e a 29ª semana. Começaram a fazer sinapse na 20ª semana. Aqueles neurônios em que isso não deu certo direito, ou seja, neurônios que no final do nascimento, né, no final da gestação, não estão com uma cara própria e conversando com os seus vizinhos, sinapses formadas, esses neurônios não servem para nada. Esses neurônios, se não conversar com os vizinhos, se for isolados, a teoria diz que eles não servem para nada, a teoria mais aceita hoje. E esses neurônios simplesmente são eliminados, são autodestruídos. Fala assim, não, isso vai ficar aqui uma célula
neuronal que é especializada em captar informação, processar e transmitir. E se ele não faz conexão, como é que ele vai captar e transmitir? Ele vai processar o quê? Não vai processar nada, vai ficar só consumindo energia. E neurônio consome energia. Né? Então, é melhor morrer esse neurônio do que ficar aqui consumindo energia sem função. Isso acontece no nascimento, depois no final do primeiro ano e depois na puberdade. Por que exatamente essas três fases? A Sara perguntou aqui. De novo, teorias, especulações. O mais provável é que sejam fases... Bom, então a gente tem que estudar o que dispara. A gente já sabe que existem cascatas intracelulares de várias enzimas, que a gente chama de cascatas de apoptose, né, ou cascatas apoptóticas, que vão levar finalmente à morte. E essas cascatas são disparadas por algum estímulo. Não se sabe exatamente quais todos os estímulos que podem disparar a apoptose, você sabe de alguns. O mais provável é que a apoptose neuronal se dê em períodos de grandes mudanças. Então, a gente tem um ambiente interno, intrauterino, que é bastante estável para aquele indivíduo. Né? Tem uma temperatura controladíssima, um ambiente totalmente úmido, a nossa pele, que já está formada, não sofre nenhum arranhão, nenhum traumatismo, nem tocada por nada que não seja totalmente viscoso, lubrificado. Né? Então, ela está muito confortável ali. No momento que a gente nasce, a gente sofre, então, um grande desbalanço desse ambiente, e isso, esse estresse, isso gera um estresse para o feto que está nascendo, né? E uma teoria diz que esse estresse, esse grande fenômeno estressante, que é o nascimento, é o que dispara a primeira fase de apoptose neuronal. O final do primeiro ano de vida é o menos explicado, porque a gente poderia justificar se fossem 6, ou 7, ou 8 meses, como uma fase de mudança alimentar muito grande, uma outra fase de estresse, mas geralmente a gente não leva a mudança alimentar no final do primeiro ano. Né? A mudança alimentar é muito antes, em torno de 6 meses, né? Até 8 meses. O que alguns acham é que, para explicar, bom, então, nascimento por causa do estresse físico do parto. A puberdade também por estresse, mas aí muito mais estresse cognitivo, né, muito mais formação de novas redes neurais que estão relacionadas a comportamentos reprodutivos e outros comportamentos sociais. Aqueles que não formaram isso se perdem. E no primeiro ano de vida, o que se especula, e aí é mais especulativo ainda, é que eles são perdidos porque no primeiro ano de vida é mais ou menos quando a gente começa a falar e quando a gente começa a andar. Então a gente tem nessa fase um grande desenvolvimento das redes neuronais motoras, tanto para a fala, para a gente coordenar a nossa fala. Eu vi que tem uma pergunta aqui, daqui a pouco eu leio. Para a gente coordenar a nossa fala, a gente precisa coordenar uma série de musculaturas respiratórias, né, musculaturas da mandíbula, algo mastigatórias, musculaturas da língua, musculaturas da laringe, uma série de musculaturas diferentes que têm que estar todas coordenadas para a gente falar. Isso é tão difícil que a gente leva um ano para falar. Então não é muito fácil. Para começar, né? E para falar direito leva muito mais, né? Talvez até os 4, 5 anos a gente ainda não fale direito. Tem gente que não fala tudo. Né? E a mesma coisa com andar. Andar é muito complicado. É tão complicado que a gente de vez em quando cai. A gente perde o equilíbrio e cai. Então a gente tem que ter uma série de coordenação. A gente vai falar de circuitos motores mais para frente, né? Para falar de circuito espinal, tronco encefálico, cerebelo, córtex. Né? Então a gente vai falando de circuitos motores. Vocês vão ver como é complicado, como exige muitos e muitos neurônios para a gente se movimentar. Então, se movimentar é difícil, fazer o que o Ronaldinho Gaúcho fazia, então é realmente especial. Tá, então, por que nessas três fases? De novo, resumindo, então, sabe direito, mas se especula que serão épocas em que a gente tem ou grandes estresses, né, ou o reconhecimento de que alguns neurônios não serviram. Né? Então, já
já estamos andando aqui, já começamos a ter redes neurais operando e alguns estão desligados. A pergunta da Raquel: quando somos idosos, temos, maioria, neurônios que ligações fortes e descartamos com uma facilidade. Neurônios que são... Eu não entendi a pergunta, Raquel. Faz de novo aí, ou então abre o microfone e fala para entender. Oi, dá para ouvir? Dá. Tá bom. Então, eu queria saber, é que o meu teclado tá meio ruim, eu não consegui formular direito. Se quando a gente é idoso, a gente tem, em maioria, ligações mais fortes, que a gente tem já essas sinapses mais estabelecidas, e dessa forma a gente vai descartar de uma maneira mais fácil os neurônios que não vão consumir que vão só consumir energia, que não servem para em outras funções, tipo informação, transmitir informação. Tá. Bom, a resposta é não sei. Como a maioria das perguntas em neurociências, a resposta mais honesta é eu não sei. Poderia só responder isso, mas aí a gente termina tudo aqui e não fica enrolando vocês. Vamos enrolar um pouquinho, né? Então, o que a gente pode dizer? Acho que mais para frente a gente ia falar disso, mas tudo bem. O que a gente pode dizer é que a gente hoje já sabe que existe essa plasticidade neuronal ao longo de toda a vida. Ou seja, a gente pode formar novas sinapses, mas a gente também pode desfazer sinapses já feitas, né? E isso, muito provavelmente, tem relação com o aprendizado. Então, quando a gente aprende uma coisa nova, por exemplo, aprendemos que a neurogênese acontece a partir da sexta semana, né? Isso a gente aprende fixa muito provavelmente porque a gente faz novas sinapses que de alguma forma, não se sabe como, fixam esse conteúdo ali na nossa cabeça, né? Quando a gente vai ficando velho, a gente vai esquecendo das coisas que são menos importantes. Isso tem vários circuitos de memória. Um dos seminários interessantes aí é de memória, para explicar tipos de memória e tal. Mas tem várias coisas que a gente, ao longo da vida, vai esquecendo, não são mais importantes. Quando a gente vai ficando mais velho nos idosos, aí, que é a sua pergunta, a gente começa a filtrar um monte de coisa que a gente achava que era importante e que não era mais, né? E isso é perigosíssimo do ponto de vista social, porque a gente começa a desfazer uma série de sinapses que estavam feitas, que eram super importantes saber qual era a fase da neurogênese. Quando a gente fica velho, a gente já não dá mais importância para isso, a gente já não usa mais, a gente já não resgata esse conhecimento frequentemente e, eventualmente, essa sinapse é desfeita. E aí, sim, esse neurônio fica lá à toa, né, sem sinapses ou com sinapses que não são utilizadas, com vias neurais que não são utilizadas com frequência e acabam perdidas. Isso acontece de forma natural, é o que a gente chama de demência senil, né? Vai acontecendo ao longo da nossa vida toda, ao longo da nossa velhice toda. É claro que a gente tem uma fase, até que a gente está mostrando fases onde a gente vai fazendo cada vez mais sinapse, né? Vocês todos ainda estão nessa fase, estão aprendendo muitas coisas ainda, né? Eu tenho 37 anos, já começo a entrar numa fase onde eu vou esquecendo mais do que aprendendo coisas novas, né? Acho que no meu caso talvez não, mas de maneira geral, a partir dos 40 anos a gente começa a esquecer mais coisas do que aprender coisas novas. Então a gente começa a desfazer circuitos ou inutilizar ou subutilizar circuitos existentes do que reforçar e formar novos circuitos. E aí, ao longo da vida, gradativamente, a gente vai desfazendo sinapses e perdendo neurônios, não de forma tão abrupta quanto nessa fase, né? Então, nessa fase, a gente perde de forma bastante abrupta, mas ao longo da velhice, a gente vai perdendo de forma gradual. Tá? E é claro que existem outras formas de perder grande quantidade ou maiores quantidades, mesmo que lentamente, de forma gradativa ou de forma patológica, né? Então a gente pode também eventualmente perder neurônios não de forma gradual, de forma normal. Beleza? Respondi? Entendi. Obrigada.
Valeu. Então, tá, falamos de... então aqui é o que a gente já está se adiantando, né? Acho que a gente já falou praticamente tudo. Então, formação de novas sinapses, né? Lembra que a gente mostrou aqui que a sinapse começa aqui na 20ª semana, mas não falamos quando acaba. Por quê? Porque a gente hoje sabe que essas sinapses podem continuar a ser formadas ao longo de toda a vida. Como é que a gente forma novas sinapses? Como é que a gente estimula isso ou não tem como estimular? O cérebro, a medula espinal, o cerebelo, todo o nosso sistema nervoso, ele se forma como? É ele que decide, fala assim, eu vou fazer muita sinapse e tal. O outro fala assim, Einstein, por exemplo, né, provavelmente tinha muitas sinapses formadas, muitas redes neurais complexas e tal, por isso o cara é muito inteligente. Ronaldinho Gaúcho também deve ter muitas sinapses formadas, não nas mesmas áreas, não nos mesmos tipos de rede neural que o Einstein, mas em outras redes neurais também importantes de motricidade. Né? O que ele faz com a bola aí, para quem gosta de futebol, realmente é fantástico. Né? Não só ele, vários outros aí. Né? Então, como é que a gente estimula? A gente tem como interferir nisso? Tem como interferir. O que a gente sabe hoje, a gente não sabe totalmente, se soubesse, a gente sempre teria filhos que jogam bola igual o Ronaldinho Gaúcho, fazem tem pensamentos como Einstein, e tem processos emocionais também muito desenvolvidos. Então, se soubesse um remédio, uma fórmula, né, pronta para fazer isso, todo mundo seria ótimo. Mas a gente não sabe. O que a gente já sabe é que faz muita diferença a interação com o ambiente. O que é interação com o ambiente? É a gente, por exemplo, para formar um Ronaldinho Gaúcho, é a gente interagir com a bola, né? Ter um treinamento, uma interação com objetos que têm esse comportamento doido igual a bola, né? É difícil de dominar a bola. Eu sempre fui perna de pau, sempre achei difícil. Né? Então, se você interagir muito com a bola desde cedo, tal, você estimula os seus neurônios das redes motoras a desenvolverem novas sinapses que sejam úteis. Por exemplo, se você ficar treinando embaixadinha lá, louco, horas e horas e horas, você vai acabar conseguindo fazer embaixadinha. Tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem menos facilidade. Por quê? Não se sabe. Provavelmente tem fatores genéticos envolvidos, mas certamente tem fatores ambientais aí envolvidos também. A mesma coisa para o desenvolvimento cognitivo, emocional, etc. A interação com o ambiente é fundamental. Tá? E aí uma coisa interessante é que a gente tem a capacidade de formar novas sinapses ao longo de toda a vida, mas de longe a gente consegue formar mais facilmente e um maior número de sinapses o quanto antes a gente começar. Então, essa interação aqui com o ambiente, tanto com indivíduos, para desenvolver comportamentos, quanto com objetos, quanto andar, toda interação com o ambiente, o quanto antes melhor. Então, desde a primeira infância, né, é interessante, se a gente quiser, então, desenvolver comportamentos mais complexos, adequados e tal, ter um adulto que seja comportar faltou a palavra agora, do ponto de vista comportamental, que ele tenha muito traquejo, né, que ele saiba sair de situações, o quanto antes a gente botar ele numa creche, por exemplo, né, ou em contato com outros indivíduos de todas as idades, é claro, né, aqui tem uma foto só de criança, vai de todas as idades, mais ele vai aprender, mais ele vai interagir com o ambiente, formar essas sinapses que vão ser úteis para a vida toda dele. Né? O contato com pessoas da mesma idade acaba sendo muito importante porque, na maioria das vezes, a gente vai lidar com pessoas mais ou menos da nossa idade, né? Ao longo da vida. E aí a pergunta que já fizeram da velhice, né? Essas sinapses elas precisam ser mantidas. Aquilo que não se usa se perde, né? Claro que essa não é uma regra absoluta, mas é uma regra relativa. Assim, se a gente não utilizar
essas redes neurais que a gente formou ao longo da vida toda, elas podem ser perdidas, essas sinapses podem se desfazer ou podem se tornar subutilizadas e esses neurônios podem sofrer perdas, né? Podem ser mortos, podem entrar em apoptose. Não é uma fase, de novo, né, tão abrupta, tão forte como aquelas três que a gente já conhece, mas a gente tem apoptose neuronal, sim, durante a velhice. Então, nesse ponto, é importantíssimo a gente estimular nos nossos idosos a manutenção das sinapses. Como é que a gente faz isso? Os idosos não podem parar de aprender nunca, né? Nossos idosos não, né? Todo mundo, né, ao longo da vida, não deve parar de aprender nunca, deve estar sempre lendo coisas novas, estimulando processos motores novos. Então, eu não consigo fazer embaixadinha direito, mas de repente, daqui a uns anos, eu começo a tentar de novo. Né? E pelo menos tentar vai ser bom, vai ser um desafio, inclusive intelectual do ponto de vista motor, né? Não do ponto de vista cognitivo, abstrato, mas sim intelectual do ponto de vista motor, que vai estimular aquelas sinapses que eu tentei fazer na infância, tal, não conseguiram formar tão bem quanto o Ronaldinho e tal, mas tem alguma coisa ali que deve ser mantida. Tá? Então, tem uma série de estímulos que podem ser feitos com idosos, tanto motores quanto cognitivos. E a formação dos novos neurônios, né? É uma pergunta comum. De maneira geral, até pouco tempo atrás, a gente dizia que os neurônios, passada aquela fase de neurogênese, que começa lá no segundo mês, né, da gestação, depois que acaba aquela fase, né, tem um tempo para terminar, acho que era a 20ª semana, se não me engano. Passada essa fase, não tinha mais, acabou o milho, acabou a pipoca. Neurônios que não se formaram nessa fase não se formam mais. Se você tinha 10 bilhões de neurônios, depois você vai perder na primeira fase da apoptose, vai perder na segunda, vai perder na terceira, vai perder na velhice, não vai ganhar mais nada, só perde. Hoje a gente já sabe que não é bem assim, né? A gente tem a capacidade dos neurônios nossos, já todo mundo aqui é adulto e tal, desses neurônios se replicarem e formarem novos neurônios. Ah, então beleza. Então acabou Alzheimer, acabou trauma de medula, acabou trauma de encefalo, não teve esse problema, os nossos neurônios que a gente perde, a gente fala, não, também não é bem assim. Tá? Então, pessoas com trauma medular, que tem perda grande neuronal, pessoas com acidentes encefálicos, acidentes vasculares encefálicos, têm grandes perdas neuronais, abruptas, pessoas com demência senil, que têm grandes perdas neuronais crônicas, não abruptas, mas crônicas, não tem capacidade de formar novos neurônios numa velocidade tão grande quanto a de perder. Né? Mas já sabemos que pode acontecer a formação de novos neurônios, principalmente em algumas regiões específicas, principalmente no hipocampo. O hipocampo é uma das regiões que a gente vai estudar na última aula do curso, faz parte do sistema límbico, onde a gente foi a região que primeiro se descobriu que ela forma novos neurônios ao longo da vida toda, inclusive na velhice. Mas a capacidade de perder é maior do que a capacidade de formar novos. Então, muito cuidado, muita cautela para a gente preservar nossos neurônios. Tá? Lembrando que álcool, drogas e vários outros insultos, traumatismo craniano, galera que gosta de jogar futebol americano, ficar batendo cabeça, galera que gosta de show de rock, ficar balançando cabeça, tudo isso leva à perda de neurônios, tá? Em maior ou menor grau. Claro que não se compara nada disso com um acidente vascular encefálico, mas tudo isso leva à perda de neurônios. E a gente, de novo, tem capacidade de formar, mas essa capacidade é menor do que a de perder. Então, cuidem bem dos seus neurônios. Isso era o que faltava para a aula de hoje. Tá? Essa aula está no nosso capítulo 2 do livro do Cosenza. O capítulo 2 do Cosenza, especificamente filogênese e ontogênese. Então, é exatamente essas aulas que a gente teve na quinta-feira e hoje. E tem um texto muito bacana no livro do Lente, que é aquele livro complementar,
que na nova edição, né, esse livro tem duas edições, as duas edições têm esse texto. Na edição nova está com essas páginas aqui. Na velha tem que procurar lá, deve ser mais ou menos nisso, tá? Então tem um texto legal que é desenvolvimento cerebral e desenvolvimento psicológico, né? Associa um pouco isso que a gente falou hoje com o desenvolvimento psicológico, acho que pode ser interessante para quem quiser um outro texto de leitura. Está na página 61, aí pula, porque eu acho que tinha um quadro aqui entre 62 e 63, tá? 61, 64, 65 esse texto. Tem uma pergunta aqui. A Camila, o que leva à formação de novos neurônios? Difícil responder essa pergunta, Camila. No caso, por exemplo, de traumas, né, de perda grande de neurônios, a própria perda estimula a nova formação, mas também estimula cicatrizações, né, no sistema nervoso, e essas cicatrizações, quando acontecem, inibem a replicação neuronal. E especificamente no caso do hipocampo, você já falou, é com relação à memória, que provavelmente uma maior necessidade de memória leva à proliferação neuronal do hipocampo. Mas, que eu saiba, ainda não se tem uma resposta para essa pergunta. Beleza? Mais perguntas, mais dúvidas? Mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Acho que é o último slide. Tá, parar de compartilhar a tela aqui.